Muito bem, como nós anunciamos desde o início aqui do jornal, vamos abordar um assunto muito interessante e importante agora nesta edição. O tema é Quebrando Tabus, Anticoncepção e suas peculiaridades. A sexualidade ela está relacionada à vida, sensações, sentimentos e emoções relacionados ao prazer. Como envolve diversas dimensões humanas, é um tema muitas vezes difícil de ser tratado. Por isso, permeado de dúvidas, preconceitos, estereótipos e tabus. Considerando esses fatos, a seção Sexualidade e Contracepção tem como objetivo informar questões inerentes a esse assunto, auxiliando também para que diversos delitos não sejam cometidos pela ignorância ou desinformação. Dentre eles, encontramos problemas sociais e de saúde pública, tais como intolerância e violência entre gêneros, principalmente entre aqueles que são historicamente subjugados, gravidez na adolescência, manifestação de doenças sexualmente transmissíveis e todas as suas consequências. Vale lembrar que, principalmente no que se diz respeito à adoção de métodos contraceptivos, não há ninguém melhor do que o seu médico para fornecer as devidas orientações, uma vez que seu sucesso dependerá de como foi utilizado. E as formas de uso também. Eficácia e contraindicações variam para cada um deles. Também é importante ressaltar que somente a abstinência sexual e a camisinha, seja masculina ou feminina, são capazes de prevenir substancialmente as DSTs e a gravidez não planejada. E justamente para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui nos estúdios da TV UAI, do nosso jornal Vai Foco, o professor Jaime Rosignoli Júnior. Jaime é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF, especialista em análises clínicas pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, especialista em saúde da família pelo Centro Universitário São Camilo, licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo, especialista em Ensino de Biologia pela Faculdade do Noroeste de Minas, FINOM, mestre em Ensino de Biologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor dos cursos de Farmácia, Enfermagem e Biomedicina da FUPAC-UBA, também professor de Biologia do Ensino Médio da Escola Estadual Raul Soares, e além de professor de Biologia do Ensino Médio do Colégio Regina Coeli, em Rio Pomba. Com esse extenso currículo, então, o nosso querido Jaime Rosignoli Júnior está mais do que gabaritado para falar sobre esse nosso assunto. Jaime, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Muito obrigado pela sua presença. Uma ótima tarde. Prazer recebê-lo. Obrigado, Júlio. Obrigado e boa tarde. Boa tarde aos espectadores. Venho aqui hoje para contribuir, esclarecer algumas coisas e de forma pedagógica, não médica, tirar alguns tabus, esclarecer algumas coisas para as nossas ouvintes e ouvintes de forma geral. Realmente são tabus, são conhecimentos que devemos ter, porque muitas das vezes os métodos são utilizados de maneira incorreta, né? Sim. E acabam não tendo o resultado que a pessoa precisa ou quer. Enfim, causa, vamos dizer assim, entre aspas, algum tipo de transtorno, né? Principalmente no caso aí das doenças, né? Sim. Olha, nós estamos passando por um momento muito difícil, né? De forma geral, de todas as formas, política, economia, saúde principalmente. E no caso da educação, a gente tem sofrido bastante mudanças. E essa questão de ensino da sexualidade, ela teve uma queda muito grande com a mudança da BNCC e os professores ficaram meio que podados para contribuir nesse processo. E a melhor forma das pessoas evitarem qualquer tipo de problema realmente é através da informação. E nós estamos aqui para isso mesmo. Muito bem. Bom, Jânio, eu separei aqui algumas dúvidas aqui para a gente possa esclarecer. Vamos lá. Uma delas é o seguinte, vamos falar aqui da primeira menstruação, que é um momento de mudança da mulher, um momento que muitas coisas são novas, né, para a menina, para a adolescente, para a mulher. Sim. Enfim, por mais que essa menstruação seja cada vez menos um tabu, hoje todo mundo já fala sobre isso, Sim. Mas é inegável, inclusive, para muitas das mulheres que, junto a isso, vem sangue, vem inchaço, vem desconforto, alterações de humor, enfim. O que é, tecnicamente, o que é a menstruação? E se ela é algo realmente necessário para o corpo feminino? Tá, vamos lá.
de forma pedagógica falando, a menstruação ela é nada mais, nada menos do que uma informação de que a mulher não engravidou. Então, ela é um final de um ciclo que toda mulher passa mensalmente, que tem como característica a descamação do útero para eliminação daquele óvulo que foi produzido e liberado. Fisiologicamente falando, não tem nada de errado na menstruação. Acontece e faz parte do processo. Mas ela não é necessariamente importante. A mulher pode escolher não menstruar. Tem essa oportunidade. Na verdade, tem médicos que afirmam que o corpo da mulher não foi feito para menstruar. Ah, é? Porque se você for analisar de forma geral na natureza, são raros os animais que menstruam. Praticamente que eu conheço, cachorro. Não conheço mais nenhum. Então, aí tem uma outra questão. O cachorro não menstrua? Ah, não? Não. Aquele sangue é o quê? Aquele ali ele tem um tipo de ciclo, né, que é o cio, onde ele tem um aumento da produção de hormônios, e momentos antes do cio ela tem aquele corrimento de sangue, mas aquele ali não é descamação, porque a menstruação é a descamação do útero para eliminar o óvulo, e o cão não passa por isso. O que a gente tem de conhecimento são alguns primatas, alguns morcegos, e um rato chamado de musaranho, que passa pelo processo de menstruação. Então, fisiologicamente acontece... O mesmo processo da mulher? Mas ele não é necessário, porque a gente pensa que ele é importante, porque faz parte, mas nem tudo que acontece no nosso corpo é necessariamente importante ou necessário. Entendi. Por exemplo, envelhecer é natural, mas ninguém quer envelhecer. Obviamente. Né? Eu estou perdendo os meus cabelos e eu não gostaria, mas e daí? Isso é fisiológico, isso é natural. É um processo natural. Então, assim, acontece, mas não necessariamente é importante. Entendi. Tá? Entendi. Não tem essa necessidade. Agora, tem mulheres que não têm o ciclo menstrual regular. Sim. Né? O que elas têm como fazer alguma coisa para regularizar esse ciclo? Isso é um problema, né? Primeiro que muitas mulheres, e eu coloco isso do meu ponto de vista mais próximo, que é as adolescentes, elas não costumam muito acompanhar o ciclo menstrual. Não tem muita ideia de quando acontece a menstruação, qual que é o intervalo. Isso é importante, conhecer o ciclo é uma questão de saúde. Desde que ele aconteça, né? Porque tem mulheres que preferem não ter o processo menstrual, não ter o ciclo. Mas aí o que acontece? Normalmente ele tem um período mais ou menos regular. A mulher que não tem esse período regular, ela precisa entender como ele está acontecendo, fazer anotações e procurar um médico para ver quais são as melhores medidas para regular isso. A melhor medida hoje em dia aconselhada pelo médico é o uso do anticoncepcional. Então, o uso regular do anticoncepcional normaliza as taxas hormonais e faz com que esse ciclo menstrual se estabeleça de uma forma mais precisa. Isso, para ela, é muito bom, porque tem muitas mulheres que falam que a menstruação é importante para saber que ela não engravidou. Sim. Mas tudo depende. E tem como ela regular isso, sim, que é o uso de anticoncepcional. E eu volto a dizer, nenhum profissional é mais bem preparado para indicar isso do que o próprio médico. E o que acontece muito são que as mulheres, ou pelo menos as adolescentes, elas iniciam esse tratamento sem nenhum tipo de orientação. Simplesmente vai na farmácia, compra qualquer anticoncepcional que ela acha que é interessante e toma. E isso não é correto, porque existem diversos tipos de anticoncepcionais com diversas concentrações. Cada mulher tem um histórico de vida, né? Tem antecedentes de doenças ou na família, que faz com que um ou outro seja o mais adequado para ela. Ou necessariamente, ou, por exemplo, pode não ser o anticoncepcional oral, pode ser um injetável, pode ser qualquer outro tipo de forma de contracepção. Então, isso tem que ser levado muito a sério, porque é uma questão de saúde. As mulheres preocupam mais com a gravidez. Ok, talvez seja a principal função do anticoncepcional, mas não é a única. Né? Essa questão de ciclo menstrual, essas alterações de humor, que nem você falou, inchaço,
isso causa muito problema para muitas mulheres. Então, Toda mulher muda o humor, não? Não necessariamente. Né? É esse que é o grande detalhe. A gente tem que quebrar justamente esses preconceitos, porque tem muita coisa que muitas pessoas falam e que não serve para todo mundo. Por exemplo, menstruar tem pessoas que não podem. Tem mulheres que têm endometriose, que têm, por exemplo, anemia falciforme grave, que não pode perder muito sangue, porque isso vai causar problema. Então, são mulheres que têm uma indicação justamente para suprimir a menstruação. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Por isso que a consulta médica é extremamente importante. E fora isso, professores, farmacêuticos, têm a função de orientar. Sim. Mas indicar e conhecer o caso é o ginecologista. É só o médico, no caso. Isso. Você falou que se a mulher tem a opção de não querer menstruar. Sim. O que ela faz para que isso não aconteça? Então, bom... Além de engravidar. Então, a gente tem duas situações, né? Aquela que ela vai por opção, né? E aquela por indicação médica por causa de doença. Ou algum problema de saúde que ela precise não menstruar. E aí a gente tem algumas possibilidades. Ela pode não querer menstruar por algum evento. Então, assim, a minha menstruação vai chegar num período de férias onde eu vou viajar. Eu não quero. Aí ela pode fazer uma adequação do uso de anticoncepcionais para não menstruar naquele período. Ou ela pode estender esse período de não menstruação. Então ela pode ficar, 3, 4 meses sem menstruar, paralisa o uso do anticoncepcional e volta. Ou ela pode seguir continuamente o uso dele para não menstruar de forma nenhuma durante mais anos. Isso não causa nenhum tipo de problema? Então, esse é um tabu que muita mulher tem, que fala que isso ou causa problema na fertilidade, fisiologicamente é um problema. Olha, não tem nenhum consenso médico sobre isso. Nenhuma pesquisa foi categórica em afirmar isso. Muito pelo contrário, tem muitos médicos que aconselham esse processo justamente para reduzir os efeitos do ciclo menstrual. Porque o que é o ciclo? São variações hormonais. E essas variações levam a um monte de tipo de problema. Então, como você usa o anticoncepcional de forma contínua, a concentração ela fica mais ou menos, né, normal e você diminui os efeitos. Então, a mulher pode escolher não menstruar, né, mas isso, para ela fazer isso, ela tem que ter um acompanhamento médico, que o médico vai indicar qual é o melhor anticoncepcional, qual a melhor forma que ela vai usar. Ela não pode fazer de qualquer forma, porque isso vai alterar o corpo dela. Então, menstruar não é essencial. Parar de menstruar é uma decisão que alguns médicos não aconselham, mas muitos já aconselham. E é interessante que tem uma questão relacionada a isso, né? As próprias mulheres, às vezes, não querem interromper, porque acham que a menstruação é importante para limpar o corpo, o que é um tabu, não tem nada a ver, é só um processo. E outras que acham que isso é um indicativo de que ela não está grávida. Então, é uma decisão pessoal. Que a mulher tem esse direito hoje de fazer essa decisão. O que falta é informação. Então, se ela sabe que ela pode buscar essa informação com o ginecologista dela. A maneira de se tomar qual será o anticoncepcional, você já falou que é através do médico, através do profissional, do ginecologista, que vai analisar, que vai... de acordo com o organismo da pessoa, enfim. Mas, como todo medicamento, o anticoncepcional também ele tem contraindicação? Então, esse é o grande lance, né? Se a gente for olhar a bula do anticoncepcional, ele tem tanta contraindicação que a pessoa às vezes nem quer tomar. Mas hoje em dia tudo tem contraindicação. Inclusive, a gente estava conversando mais cedo um pouquinho aqui, até a vacina está causando efeitos colaterais e tal, né? E essa é a justificativa pela qual as mulheres devem fazer a consulta antes de iniciar o anticoncepcional. Justamente para reduzir os possíveis efeitos colaterais. Existem tipos diferentes de anticoncepcionais que geram menos efeitos colaterais, né? E a gente tem que tomar cuidado também que achar que anticoncepcional é só para não engravidar. Adolescentes, por exemplo, tem muito caso de ovário policístico. Né? Que é o cisto sebáceo?
Não, é no ovário mesmo. É no ovário. É uma massa, são várias massazinhas que crescem no ovário, causam muita dor, causam disfunção hormonal, então o hormônio ele nunca fica certinho. E aí os médicos indicam anticoncepcional para regularizar aquilo, reduzir os efeitos do ovário policístico e regular a menstruação. Então não é só para evitar a gravidez. É para diminuir processo de endometriose, para diminuir processos, digamos assim, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, uma pessoa que tem problema de debilidade mental, que não tem condição de fazer higiene pessoal de maneira correta, suprimir a menstruação pode ser uma solução muito boa para essa pessoa. Realmente. Então, assim, o assunto é muito mais extenso e complexo do que simplesmente evitar a gravidez e preocupar com efeitos colaterais. Mas sim, todo medicamento e o anticoncepcional deles tem efeitos colaterais e precisa ser avaliado pelo médico antes de ser iniciado, o que, infelizmente, não é feito de forma geral. Certo. Como é que funciona o anticoncepcional? Bom, basicamente o anticoncepcional ele tem a função de inibir a ovulação. A ovulação é uma etapa do ciclo onde o óvulo, né, a gente chama de óvulo, mas tecnicamente falando é um ovócito, ele é liberado pelo ovário e é capturado pela tuba uterina para que ocorra a fecundação. Esse processo ele ocorre através de estímulos hormonais. Quando a mulher toma um anticoncepcional, esses estímulos são diminuídos, então não ocorre a ovulação. O anticoncepcional também ele aumenta a espessura do muco vaginal, isso dificulta o transporte do espermatozoide. E as tubas uterinas elas têm uns ciliozinhos que varrem esse óvulo para o útero. A movimentação também é diminuída. Então ele tem basicamente 3 momentos de reduzir a possibilidade da gravidez. Lembrando que não existe método totalmente seguro, sim, mas ele chega aí a 99,7% de eficácia. O ideal seria usar juntamente com outro método, né? Mas que também não... Vou te falar a verdade, por conhecimento aí na área da educação, pelo menos até onde eu conheço, o método de escolha para uma certa idade, principalmente quando tem um relacionamento fixo, é o anticoncepcional. A camisinha talvez seja a melhor forma e a mais prática de você evitar IST, né, que é infecção sexualmente transmissível, mas os adolescentes, de forma geral, a partir de um certo momento de relacionamento, eles abandonam a camisinha e fixam. Utilizam no início do relacionamento, porque está conhecendo a pessoa e depois relaxa, né, e acha que não precisa usar. Aí vai para o anticoncepcional. E esse é o meu grande medo, porque fazem uso sem conhecimento. E aí fazem uso errado. E pode ser abortivo, por exemplo? Não é abortivo porque a concentração dos hormônios presentes é muito baixa e ele não deixa a mulher ovular. Se não ovula, não tem fecundação. Se não tem fecundação, não tem embrião. Se não tem embrião, não tem aborto. Então, entendi. Não tem nada a ver. Acontece esquecer, por exemplo. Ela esqueceu de tomar, aí é um problema, né? Aí que fica aquele desespero, ai meu Deus, eu tive relação, mas esqueci de tomar, e aí, o que faz num caso desse aí? Júlio, assim, essa talvez seja a dúvida na qual o ginecologista é o mais importante. Por isso que essa orientação é dada no início do tratamento, quando ele indica um tipo específico de anticoncepcional. Mas vamos lá, assim, de forma bem resumida, o que acontece é o seguinte: se a mulher esqueceu de tomar, e eu sempre quando eu vou trabalhar esse assunto, eu falo o seguinte: a mulher, a mulher, seja o que for, ela tem que escolher qual é o melhor momento do dia para ela tomar essa medicação. E isso é pessoal. Isso aí não depende do medicamento? Não. O horário é ela que decide. Sim. Certo? Então, ela pode colocar um despertador, né, no relógio, né, no celular, pode fazer qualquer tipo de informação, pode deixar ele numa prateleira que ela veja facilmente, pode colocar na bolsa que ela nunca esquece de andar. Ela decide o horário dela. E ele deveria ser tomado sempre naquele horário. Eu ia te perguntar isso agora. Oscilar, horário pode causar problema? Não muito.
Mas é tipo assim, se ela toma todo dia 9 da manhã, se ela puder tomar todo dia 10 horas, eu tomei 8, não tem muita diferença. Então, se ela tomar sempre nesse mesmo horário, e o período de ação dele é 24 horas, depois de 24 horas ele é metabolizado, então ele não fica acumulado no corpo, o que é bom, porque aí não causa nenhum tipo de problema. Não tem problema sim, mas se ela esqueceu, se ela lembrar até 12 horas depois, ela toma, sem problema algum. Exemplo, era para tomar às 9 da manhã, esqueceu. Quando foi lá para 6 da tarde, ela lembrou, toma. E no outro dia ela toma 9 da manhã, que é o horário dela normal. Se ela lembrou 8 da noite, 9 da noite, toma. Até 12 horas, segundo a maioria dos congressos médicos, não tem problema algum. Ela toma, no outro dia, ela toma de novo. Passou 12 horas, que aí seria no outro dia, ela toma, pode estar até perto do próximo, não tem problema. Ela toma, e aí ela deveria fazer o uso de um preservativo nos 7 dias seguintes. 7 dias? Mesmo continuando tomando anticoncepcional. Bom, essa informação, gente, é de forma geral. Vão haver médicos que vão falar assim, não, mas pode ser assim, pode... Tem um monte de informação. Por isso que eu falo que cada medicação deve ser orientada no início pelo ginecologista. E outra coisa, tem mulheres que às vezes esquecem por mais de 24 horas. 2 dias depois ela lembrou. Aí ela deveria fazer o uso do anticoncepcional e usar o preservativo até o final do ciclo dela, da cartelinha, para ela não correr nenhum risco. Entendi. Já que 99,7% é tomando direitinho, toda vez que a mulher esquece, ela reduz a eficácia da medicação. Entendi. Agora, claro, a gente tem que olhar que tem anticoncepcionais orais combinados, tem mini pílula, tem um monte de tipos que precisam ser avaliados pelo médico para ele dar essa orientação mais perfeitamente. Certo. Eu gosto de frisar a importância do médico, que é justamente porque ele vai avaliar a pessoa de forma geral, né? Por exemplo, muitas pessoas esquecem e recorrem àquela pílula do dia seguinte. Sim. Isso é... Não, isso é bom. É bom? É bom. Se ela teve uma relação sexual desprotegida, sem o uso do preservativo, ele é um método de emergência. Mas a palavra é emergência. Não é para sempre ficar tomando. Não. Né? Ela é efetiva, ela tem diversas formas de ação, ela é importante, ela é muito... E outra coisa, ela é dia seguinte. A literatura fala assim, até 72 horas, tem médico que fala até 5 dias, mas a gente tem que ver que quanto mais tempo demora para tomar a pílula do dia seguinte, que não é um método anticoncepcional normal, ele é de urgência, né, de emergência, quanto mais tempo demora para tomar, menor é o efeito dele. Então, se a mulher tomar até 12 horas depois da relação, ele tem 99% de chance de evitar a gravidez. Depois vai caindo. E lembrando que tem mulheres que fazem uso todo final de semana. Exemplo, não faz o uso de anticoncepcional regular, mas ela tem um relacionamento que permite ela ter relação sexual todo sábado, por exemplo. Ela falou assim, eu não vou tomar anticoncepcional para ter uma relação sexual só no final de semana. Aí ela toma uma pílula. Então ela teria mais ou menos 4 pílulas durante um mês. Isso não é recomendado, porque a taxa hormonal é muito alta e com o tempo ele dá uma reduzida no efeito. E aí ela corre o risco de engravidar. Muito bem. Agora, Jaime, é verdade ou é mito que de vez em quando a mulher precisa dar uma pausa no anticoncepcional? Parar de tomar um tempo aqui para depois começar de novo. Isso é verdade ou é mito? É mito. Isso é mentira, não tem nada a ver. É igual eu falei, a mulher pode decidir não menstruar. Então, o anticoncepcional não causa problemas, não é cumulativo, ele não causa alteração no sistema reprodutor. Então, ela pode fazer o uso contínuo. Tem medicações, hoje, mini pílulas, com cartelas de 35 comprimidos que você toma, termina, toma de novo e vai tomando sem correr o risco nenhum. Não altera a fertilidade, não precisa de parar porque estou com medo de ficar infértil. Não, parou, daí um tempo ela volta e tem a chance de engravidar como se nunca tivesse tomado a medicação.
Entendi. Então, é mentira, isso não é uma verdade. A questão de engordar, por exemplo, muita mulher acha assim, a pílula está me engordando. É. Esse aí é verdade ou é mito também? Então, a gente tem que ver que engordar está ligado com gordura, né? E o anticoncepcional ele não engorda. Então, a pílula em si não tem esse poder Não. de fazer com que a mulher ganhe peso. Bom, aí a gente tem que ver o seguinte, gordura ela não ganha, inchaço ela tem. Ah, tá. Então ela vai acumular isso também não é regra, assim, na maioria das vezes isso pode acontecer, mas não é toda mulher. Ela pode inchar. Então ela tem a sensação de estar engordando, mas na verdade ela está inchada. Isso é mais normal nos 3 primeiros meses até acostumar e depois isso dá uma reduzida. Engordar, ela não engorda, mas inchar, está relatado que isso acontece normalmente. Ah, sim. A mulher que está amamentando, por exemplo, ela pode tomar um anticoncepcional normalmente ou tem algum problema para a criança? Isso aí é importante porque essa é uma informação que o próprio ginecologista e obstetra que acompanhou ela vai dar. Ela não pode tomar qualquer anticoncepcional. Tem que tomar um que só tenha progesterona. Porque são 2 hormônios que são combinados. Sim. Então, a maioria dos anticoncepcionais ela tem estrogênio e progesterona, os seus derivados. Mas a mulher que está amamentando, ela só pode tomar com progesterona, porque esse hormônio não afeta a produção de leite. Se ela tomar o comum, porque ela achou que podia, ela pode ter algum problema na produção do leite. Então, é específico para esse caso. Esse problema é só para ela ou pode gerar alguma coisa para a criança também? Pode também, porque o estrogênio, ele é um hormônio, ele é muito estimulador. Então, ele pode alterar o funcionamento do corpo da criança. Uma coisa que as mães, os pais conhecem bem, que são esses copinhos das crianças, mamadeiras também, que antigamente tinha plástico de qualquer tipo, né? Hoje você vai comprar, a única coisa que você procura é assim, livre de BPA, que é um plástico que quando antigamente era colocado o leite quente, ele soltava uma substância que era parecida com o estrogênio. Aí o que isso causava? Causava sexualidade mais precoce nas crianças. Então eles tiraram esse plástico. Então assim, se a mulher estiver usando o anticoncepcional com estrogênio, isso vai passar para o leite, vai chegar na criança e isso pode causar Pode causar futuramente um problema. Assim, tudo vai depender, né, da quantidade, do tempo. Pode, né? Pode. Isso é interessante, Júlio, porque é o seguinte, as mulheres hoje elas menstruam mais do que as mulheres no passado. Ah, é? Porque olha a história, né? A minha avó, por exemplo, teve 11 filhos, antes dela teve 15. Então, se a mulher tem 15 filhos, é um filho por ano, digamos assim. Então, é quase um ano inteiro sem menstruar. Sim, verdade. Né? Então, hoje as mulheres têm menos filhos, as mulheres menstruam mais cedo e param de menstruar mais tarde. Então, o número de menstruações aumentou muito para essas mulheres. Por isso que eu falo da possibilidade dela não menstruar. Sim. Até como forma de evitar os efeitos colaterais que o próprio ciclo causa na mulher. Você falou em antepassado, avó, né? Os avós, né? As avós tinham muito a mania de falar que certas coisas que você toma cortam o efeito do medicamento. Por exemplo, não toma leite que corta o efeito do medicamento. Não toma bebida alcoólica que corta o efeito do medicamento, seja ele qual for, né? Não estou falando de anticoncepcional. Entendi. Mas principalmente antibiótico, né? As avós falavam, não toma bebida não que corta o efeito. O anticoncepcional tem alguma coisa que pode cortar o efeito e pode fazer com que a mulher não fique protegida contra a gravidez? Tem. E por isso que eu falo que é importante conhecer a vida de saúde da mulher para saber qual vai indicar para ela. Exemplo, antibiótico, corta o efeito? A maioria não. É uma coisa que sempre falam que corta, né? Tá tomando antibiótico, cuidado. Não... A maioria não corta o efeito. Mas, digamos que uma mulher, ela faça o uso de anticoncepcional e pegue tuberculose. E aí ela vai fazer o uso de rifampicina, que é um antibiótico. É o único relatado
que corta o efeito do anticoncepcional. Ele é só para tuberculose? Ou ele é para Não, ele é usado para outras, mas é mais para tuberculose. Então, assim, se ela fizer para um outro tipo de doença, sei lá, que ela precisar usar esse tipo de medicamento, corre esse risco. Anticonvulsivantes pode causar alteração. Até fitoterápicos, como erva de São João, que é usada para acho que pessoas em depressão, também pode cortar o efeito. Então, isso tem que ser analisado. Então, a mulher vai fazer o uso de tal medicamento, ela tem que tomar cuidado. Consulta um profissional. Exato. Né? E fazer o uso de outra forma que não permita que ela engravide. Um outro método. Outro método ou um preservativo, né, para que ela não tenha esse risco de engravidar. A bebida tem alguma coisa a ver, não? Olha, o álcool, ele interage, ele aumenta o efeito do estrogênio, aumentando a chance dela desenvolver trombose. Isso tem relatado na literatura. Isso é uma possibilidade. Não quer dizer que todas as mulheres vão ter esse problema, mas existe. De repente, quem tem uma tendência maior já, isso. O organismo mas pode acelerar. Cortar o efeito não tem relato, mas essa possibilidade de efeito colateral existe. Muito bem. Ô Jaime, mais alguma informação que a gente possa passar, que seja interessante, que seja importante? Olha, as minhas dúvidas eu encerrei. Que bom. Eu acho o seguinte, nada melhor do que informação para que as pessoas tenham segurança para tomar suas decisões. Busca essas informações com médicos, com profissionais da área de farmácia, professores, né? Os professores de biologia são muito capacitados para dar orientação. Orientação não quer dizer indicação. Eu nunca vou indicar medicamento. Diagnóstico, né? Não, nem diagnóstico. Eu faço isso muito na escola, eu sou muito aberto para conversa com as adolescentes, elas trazem as suas preocupações. Eu dou orientação e sempre indico a busca de um médico, né, que vá acompanhado de mãe, né, de pai, sei lá, para tomar essa decisão, para que de forma segura ela cuide da saúde. Porque tem muita pessoa que só preocupa com a gravidez. Mas tem muito mais coisa envolvida do que a gravidez, né? Tem a saúde da própria pessoa, da mulher ou da adolescente. Sem dúvida. Agradeço muito aqui a sua presença. Assunto muito esclarecedor. Obrigado. E muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo disponibilizado. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu currículo também, que é bem extenso. Eu que agradeço a todos a oportunidade, agradeço a você. E estou à disposição sempre que precisar para comparecer novamente. Vamos sim, vamos convidar a bater um papo aqui. Com certeza. Falando talvez sobre outro assunto interessante. Tem vários, né? Tem vários assuntos da sua área. Temos diversos bastante assuntos. Com certeza. Muito obrigado, Jaime. Foi um prazer. Boa semana aí. Obrigado. Conversei então com o professor Jaime Rosignoli Júnior. Falamos aí sobre os métodos, né, anticoncepcionais, enfim, assuntos relacionados à menstruação, ao ciclo das mulheres.